Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agro de Primeira, o lugar onde a gente mostra quem faz o agro acontecer de verdade. E hoje nós vamos contar a história por trás da Estância Santa Clara, uma propriedade que se destaca na produção de ovos caipira com respeito e qualidade. Eu sou Adriane Steinmetz, agricultora, jornalista e mentora em gestão no agronegócio. E antes da gente começar esse papo, já quero convidar você que nos assiste a deixar aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas e não esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. E para falar então sobre esse trabalho incrível que vocês vão conhecer, eu recebo aqui a Patrícia Facchini, que é proprietária da Estância Santa Clara. A Patrícia é produtora rural, formada em ciências contábeis, proprietária da Estância Santa Clara ao lado do marido Munir. Eles são responsáveis pela produção de ovos caipiras com manejo humanizado, controle rigoroso de qualidade e foco em alimento de origem. Sua atuação transformou a Estância em referência em cuidado, autenticidade e excelência. Bem-vinda, Patrícia. Oiê, muito obrigada. Muito feliz em ter você aqui. É um prazer estar aqui com você. Bom, vamos começar contando um pouquinho sobre como começou, Patrícia. De onde veio essa ideia de produzir ovos caipiras? Conta um pouquinho o começo dessa história de vocês, né, da Estância Santa Clara. Então, nós temos a estância antes de começar esse negócio. Eu tinha uma produção pequena aí de 100 galinhas, 200 galinhas. E eu vinha a Cuiabá e trazia esses ovos para minha cunhada. E um dia ela falou assim, Paty, por que você não vende esses ovos? Aí eu falei, gente, será, né? Vou vender ovo caipira. Mas, enfim, aí combinamos um sábado que ela ia para o grupo de corrida, porque ela participava de um grupo de corrida. Eu fui e fiz uma cestinha com 8 ovos. Fiz uma cestinha simples, assim, uma cestinha com um tecidinho xadrez e coloquei esses ovos. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, meu celular estava bombando. Bombou. E eu não tinha esse tanto de ovo para entregar, né? Então, começou assim. Começou como um presente para nós, né? Numa propriedade pequena, é uma oportunidade. Foi aí que a gente passou a enxergar os ovos caipira como ter como produção, né? Uma oportunidade, né, de negócio. Isso. E por que ovos caipiras? Assim, desde sempre eram os ovos caipiras ou teve algo específico por que vocês escolheram? Assim, não é que eu escolhi, né? Como eu contei, ele caiu para nós o negócio, né? Eu criada a vida inteira em fazenda, eu nunca comi outro tipo de ovo. Então, eu... Te entendo. Falando de ovo caipira, é onde eu posso continuar naquilo que eu acredito, que é um produto de qualidade, de sabor, e onde eu vejo que uma pequena propriedade possa ter sucesso. Porque se eu for competir com uma ovo de, como que a gente pode falar, de industrial, né? Que o ovo industrial seria o de granja, né? Sim. A gente pequenininho não tem como concorrer com uma produção grande. Então, vamos agregar valor, né? Diferenciar, né? E agregar valor no ovo caipira. E o ovo caipira, para nós, hoje, eu e minha família, ele é um produto de qualidade. Nós trabalhamos para isso, né? Eu ia te perguntar, tem diferença, assim, para quem está aí nos acompanhando, né? E às vezes não entende. Existe uma diferença realmente entre o ovo caipira e o ovo convencional, ou como você falou, de granja, então, né? Como a gente quiser chamar. É isso que eu tô te falando. O ovo convencional, né, que você acabou de citar, eu enxergo ele como o industrial, que provavelmente você conheça, né? Que é em grande escala, que a galinha fica numa gaiolinha, né? Então, a diferença já começa aí. A produção caipira são aves que têm acesso à pastagem, à luz solar, que ciscam, que come bichinhos, né? É livre de gaiola, né? Tá? E a nossa produção caipira, porque ela é solta, né? A gente segue todas as regras, né, que nós temos
por ser hoje uma granja de galinha caipira. Mas elas são soltas, pastam, ciscam, empoleram. Então, o ovo já tem a diferencial na produção dele, né? No sistema que ele é criado, né? Que a galinha é criada para que tenha o ovo. Então, já começa por aí. Então, com isso, é um ovo de um sabor mais forte, a cor, de mais né, qualidade, assim, de uma gema mais vibrante, né? Eu falo assim, eu tenho fazenda também, e quando eu vou, é nítido a diferença, assim, né? Quando eu trago os ovos, a cor, né, da gema. Né? E tem Patrícia, uma curiosidade, tem uma raça específica para falar assim, é caipira, é tal raça ou não? É essa questão como que a gente pode falar? Da maneira que ela vive ali. Caipira é o sistema de criação, tá? Os nossos ovos são coloridos, que é a genética da galinha. Vamos falar sobre isso. Inclusive, gente, não sei se vocês repararam, acho que não tem como não ter reparado que o estúdio hoje, ele tá diferente, ele tá com uma decoração linda. Olha aqui, gente. Eu acho que ninguém de vocês aí nunca ganhou um buquê de ovos caipiras coloridos. Eu ganhei. Olha que lindo, gente. A Patrícia trouxe aqui para demonstrar, então eu vou até pegar aqui, ó. Tá até com a inicial, olha. A de Adriane de Agro de Primeira. Então, Patrícia, explicando, né? Então, não é a raça, como você falou, é a maneira o caipira. O caipira é a maneira que ela é criada. Isso. E os ovinhos, né, caipiras da casca colorida. Como que é? O que determina? É a genética da galinha. É a genética da galinha. É a genética da galinha. Só pra falar, gente, a gema é amarelinha, tá? Não é colorida. Não, só a casca. Só. Então, é a genética da galinha que vai determinar a cor da casca, né? E nós temos a genética colonial, que tem o ovo azul, o ovo verde, né? E esses ovos, para os outros caipiras, muda alguma coisa ou é só essa questão mesmo da... Caipira não muda, porque caipira, como eu disse, é o sistema de criação. E o que muda nesses ovos é a qualidade, que é o carinho que a gente tem com as aves, o manejo, tudo. Então, é isso que muda. Então, conta um pouquinho pra gente como que funciona esse manejo, como que, né, que é o cuidado com essas galinhas lá na Estância Santa Clara, como que isso é feito, né? Tem uma rotina, né? Mais ou menos igual criança, acorda tal hora, come tal hora. Tem uma rotina. Nós temos lá um processo sanitário bem rigoroso, né? Na granja hoje, você não chega lá e você vai entrando, né? Nós temos barreira sanitária, você chega, isso não é só você ou eu, os funcionários. Então, assim, chega, troca de roupa, passa pela uma barreira sanitária, porque a gente preza muito com esse cuidado, né? Essa parte sanitária da granja, que é muito importante. As galinhas, normalmente, elas têm a postura mais intensificada na parte da manhã. Então, curiosidades, viu, gente? Para quem não sabe. Isso um por dia. Um por dia, né? E às vezes nem tem um por dia, porque ela pula, né? Eles falam que é um a cada 20 Eu tô aqui, mas eu não sabia, não. Eu sei que era mas eu não sabia se... Então, lá em casa, o nosso sistema é colhido 8 vezes por dia. Não, perdão, 7 vezes por dia. São 6 vezes na parte da manhã e 2 na parte da tarde. Por que colhe esse tanto? Porque pra gente ter um ovo limpo, né? Porque a galinha vai pôr... Então, se uma já entrou no ninho e já botou, vem outra por cima. Trinca ovo esquenta, porque daí ele perde a qualidade. Então, a gente tá colhendo 5 de manhã e 2 à tarde. Que como a concentração é maior, né? Aí, colheu. A gente tem um lugar onde recebe esses ovos, onde é feita uma pré-seleção. Ali tira ovo trincado, porque acontece, né? Ovo quebrado, um ovo que tá muito sujo, porque às vezes a galinha vai umas fezes juntas, a gente já exclui ele para descarte. Então, primeira seleção é feita ali na granja.
Uhum. Aí, vamos falar desse ovo. Aí, esse ovo vai para a indústria. Não é indústria, é a unidade de beneficiamento, que é nós também, lá dentro de casa. Lá, ele chega, ele passa por uma outra seleção, entra na máquina de lavar, escovar, passa por ali, lavou, escovou, entra na ovoscopia para ver se tem alguma trinca, algum ovo com sangue que a gente vai visualizar ali na ovoscopia, né? E depois ele vai para a parte de seleção de peso, que aí vai ser, são os tamanhos, né? O ovo pequeno a gente já descarta, não é para o mercado. O ovo pequeno é para indústrias de pasteurização. Aí nós vamos comercializar o ovo médio, o ovo grande, o ovo extra e o ovo jumbo. Nas caixinhas nossas aqui eu trouxe, tem o extra, o jumbo e o grande. Olha, eu não sabia. Acredito que muita gente também não, né? Aqui, ó, esse com um detalhezinho laranja, você pode observar aqui que vai estar escrito o ovo grande. Gente, olha, uma aula sobre ovos. Vocês acham que ovos é tudo igual? Não, nossa, olha aqui, eu nunca tinha reparado nisso. Você pode observar que nós temos um xadrezinho para cada tamanho. O extra é o verde, o bordô ali é o jumbo. Que legal. E o grande. E o grande. É que normalmente supermercados você encontra o extra e o jumbo. Desculpa. Juro que eu nunca tinha reparado nisso. O extra e o grande é o que você vai encontrar. A maioria trabalha ali porque é o que mais produz, né? A vida útil da galinha ali dá mais extra e mais o grande. Então é isso. Que legal. Aí voltando lá nesse sanitário para controle desses ovos. Nós fazemos diariamente análise de água, medindo pH e cloro, para o bem-estar, né, dessas aves. Não é, você mede na fitinha, não. A gente tem um aparelho que mede diário o pH da água, o cloro da água. Nós fazemos análise mensalmente dessas águas em laboratório credenciado aqui em Cuiabá, né, para não ter contaminação, coliformes, turbidez, novamente o cloro e o pH da água. Nós temos, as galinhas ficam soltas, mas não pode ter a água pro lado de fora, é só dentro de barracão para a água estar fresca, né, a água não tá quente. Que mais, assim, que é importante? À noite, a gente prende elas, né, porque tem muito bicho e chuva. Sim. E nós temos lá ventiladores para ter uma ambiência boa. Nós temos, até me fugiu o nome aqui agora, mas sai uma aguinha, como é que chama? Me deu um branco. É um controle... Tipo um umidificador? Mas não é o umidificador que fala, mas é tipo isso. Para estar ali, a gente tem que estar medindo o clima. A umidade? Umidade. Tem que estar na umidade sempre. Nossa. Então, assim, não é só ter a galinha lá, não é só colocar né? a galinha e falar, agora bota o ovo e esperar. Sabe, tem que ter um processo cuidadoso, né? Esse bem-estar com eles, com as galinhas, né? Porque sofrem muito esse calorzão, então a gente tem esse cuidado. E aí, para quem também não sabe, né? Onde que a estância está localizada? Então, no município que nós estamos é em Nova Brasilândia, que está a 200 quilômetros daqui de Cuiabá. E aí vocês começaram, como você falou, como, né, uma casualidade, né? Levando essa cestinha. E aí veio a procura, né, então esse insight, né, peraí, se tem procura, por que não profissionalizar? E aí eu queria que você contasse um pouco dessa história, né, de lá, desse início até hoje, né, de onde vocês saíram, onde vocês chegaram, né, como que é esse processo hoje? Nós começamos, a primeira vez que eu vim, aí o telefone bombou, eu mandava, a primeira vez que eu vim fazer a entrega em Cuiabá, nós entregamos 40 dúzias. Por quê? Eu tinha um curso aqui, tinha uma pessoa que abriu muitas portas para mim também, que é a Dani Faria Lima. Eu fiz um curso com ela e ali, nesse curso, a gente trouxe nesse mesmo dia, que foi dia 20 de fevereiro de 2019, onde a gente entregou as primeiras 40 dúzias. E
passado eu vinha de 15 dias. De 15 dias eu vinha entregar esses ovos. Aí eu tinha uma caminhonete fechada, eu saía de lá às vezes 3h30 da manhã, entregava esses ovos o dia inteiro. Entregava voltava nas casas? Nas casas, nas residências, condomínio. E isso já subiu um pouco. Aí vamos trabalhando, já passou aí para 300 dúzias, né? Um super salto. Aí entregava e voltava para a fazenda, 10 da noite a gente chegava lá. E isso foi caminhando, né? Aí vinha, agora precisava ficar mais... era um dia, depois passou para 2 para fazer as entregas, né? E sempre as entregas na residência, né? Não tinha um ponto ainda que a gente estava vendendo. E com isso, nós fomos atrás da legalização, de registro, que não é fácil. Pequeno produtor é tudo muito difícil, né? Tudo complicado. Hoje, nós já estamos no CIF, né? Serviço de Inspeção Federal. Hoje a gente está entregando, continuamos nas residências, acho que isso eu não vou abandonar tão cedo, não vou abandonar. E entregamos hoje no Big Lar. Que legal. Então, assim, tivemos um salto aí, lá das 40 dúzias até hoje. Hoje nós estamos aí com umas 250 dúzias dia, mais ou menos, até crescendo agora. Aí vocês vêm agora... Agora a gente vem toda semana, né? Semana. E às vezes para estar com o ovo mais fresco, às vezes 2 vezes na semana. E essa quantidade, se for diluir no dia, de 250 dúzias por... em torno de... Depende, porque galinha pula o dia, né? Mas nós estamos aí de 2.500 a 3.000 ovos dia. Nossa. Né? Aí vai dar mais ou menos 250 dúzias. E aí esse transporte, né? Como que ele é feito quando hoje? Começamos... como eu falei, eu tinha uma blazer, eu batia esses bancos dessa blazer, trazia 300 dúzias, eram uns pacotinhos assim. E hoje a gente tem uma van climatizada, né? É muito importante falar isso, porque os ovos, a partir do momento que eles ele passa pela seleção, porque tem toda uma rastreabilidade, né, desses ovos, data de produção, lote. E aí a gente armazena ele numa sala de expedição climatizada. Nós estamos ali sempre 18 graus, climatizada. E sai de lá direto com uma van climatizada. E aí eu tenho um ponto aqui que a gente distribui, que eu organizo nas sacolas, né? E vai para residências, e o que foi para entregar para o supermercado, vai para o supermercado. Então hoje está assim. E assim, qual que você... vê que foi o maior desafio nessa evolução? Nossa, são tantos desafios. A falta de experiência, porque eu vim de família que é de gado, né? Meu marido também. A gente sabe mexer com gado. E as dificuldades são muitas. Aprender a mexer, a cuidar da galinha, a parte burocrática, legislação, até chegar, é muito difícil. A falta de conhecimento, né, do processo, mas isso você vai estudando, vai aprendendo, né, você conquista. Mas a vontade de fazer certo, sabe? Vontade de fazer sempre o melhor, isso prevalece. É o que eu ia te perguntar. O que fez vocês não desistirem? Não desistir, essa palavra não existe no meu dicionário, não. Desistir, não. Dificuldades a gente passa todos os dias. Não tem quem é empreendedor ou, né, no meu caso, produtor rural pequenininho, né? Não é fácil. Mas desistir não tem, não. Não tem essa possibilidade. Não existe essa palavra no meu dicionário. Né? No dicionário, não, né? Na vida. De jeito nenhum. Daqui para frente. Você que está nos acompanhando, tenho certeza que está amando saber curiosidades sobre os ovos caipiras que, assim como eu, talvez você não sabia. Então, compartilhe esse episódio com outras pessoas também que vão gostar de conhecer mais sobre esse trabalho incrível da Estância Santa Clara. Deixa aqui o seu comentário, o seu like. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. Vamos continuar aqui conhecendo um pouquinho mais desse trabalho, então. Patrícia, e é bacana nós falarmos assim
que é uma produção mato-grossense, né? A importância de nós valorizarmos aquilo que é do nosso estado. Queria que você falasse a sua percepção sobre isso também, né? É uma coisa que eu venho me acendendo muito ultimamente, assim. É buscar a valorização desse mercado, que é uma coisa daqui, né? Que é uma coisa produzida por nós, de tão perto, né? Dentro do nosso estado. Eu busco, assim, daqui para frente, a mostrar esses ovos como uma coisa produzida do nosso estado, que a gente tem que valorizar. Não é porque é meu, mas é nosso, né? Uhum. Eu, na minha caixinha, você pode observar que quando eu fui fazê-la, eu vou tirar aqui, Pode. você pode tirar, você vai ver um caju. E esse caju era vou deixar que aqui, ver se representasse consegue puxar aqui. muito o nosso estado, sabe? Eu tenho aí um pé de Eu ia falar, esse aqui de é um IP, IP. que Amo representa o centro-oeste no meu ponto emocional, porque essa caixinha foi criada muito emocionalmente, sabe? E a orquídea que tem nessa caixinha é porque eu sou apaixonada. Então, você pode observar que esse caju, primeira coisa que eu queria que tivesse alguma coisa de Mato Grosso. E eu vejo como o caju uma coisa muito forte de Mato Grosso. Não sei se representa isso para vocês, mas para mim, principalmente Cuiabá, sabe? Então, é uma coisa daqui. E eu quis pôr isso na caixinha. E agora eu vou, assim, buscar a valorização, a conscientização das pessoas, que é um produto nosso, né? É um produto do nosso estado. Independente se é meu ou não, buscar a valorização desse produto, um produto de qualidade, né? Esse que é o mais importante, que é feito com muito carinho, com muito cuidado e muita responsabilidade, porque levar esses ovos até a casa das pessoas, Adriane, é uma responsabilidade muito grande. É um alimento que todo mundo consome e ele tem que ser seguro. Sim. Né? Nós, voltando lá na parte sanitária, de sanidade, a gente faz um calendário de vacina até ela começar a postura. Depois a gente não usa antibiótico, né? Então, as vacinas são feitas, por exemplo, salmonela. A gente faz vacina de salmonela. A gente faz exames laboratoriais de 6 em 6 meses nos ovos para saber como é que está isso. O nosso cuidado é muito. Uhum. Até hoje o CIF pede isso também, mas a gente já faz isso, entendeu? É muito importante. Então, assim, agora é buscar essa valorização do produto do Mato Grosso, sabe? E você falando, né, assim, são várias práticas sustentáveis e que é uma coisa que é o objetivo nosso aqui, mostrar para quem não conhece o bastidor, né? Às vezes a pessoa que está na cidade vai lá no supermercado, pega a caixinha, leva para casa, come ali, faz um omelete, um ovinho frito, mas ela não sabe por trás, até esse ovo chegar lá no supermercado, né, na casa, o que teve? Como você falou assim, é todo esse cuidado, que não é só ir lá, a galinha botou o ovo e pronto, né? É uma série de coisas que vão impactar na qualidade desse produto, né? Então, acho que é interessante a gente falar de todas essas práticas sustentáveis, né? Na produção dos ovos, assim como em várias outras atividades do agro, né? Hoje, para você ver, já começamos aqui pela caixinha, né? Hoje, se você analisar um custo da caixinha de plástico, ele é bem menor, né? Mas já uso essa embalagem. Nós temos uma composteira tanto das cascas quanto dos animais. A gente faz a compostagem, a gente destina aquela parte da compostagem para pasto, as camas, porque nós temos que ter a cama. A cama a gente reaproveita ela para jardinagem, para adubo mesmo, né? E a embalagem foi uma coisa que eu pensei muito. Se você for falar em custos, né? E a embalagem visando essa sustentabilidade. Sim. É um trabalho muito lindo, assim, desde quando eu te conheci, né? Eu fiquei apaixonada pelo seu trabalho. É muito nítido o amor que você coloca, né? Como você falou, desistir é uma palavra que não existe, né? Eu sou muito dessa mentalidade também de fazer dar certo. Eu vejo que é um propósito mesmo, né? Assim,
como eu falei aqui, o seu cuidado, né? Como eu falei assim, colocar os ovos, não é um simples ovo qualquer, né? E eu sei que já comprei os ovos, né, de você, e uma coisa que eu vejo é o seu olhar, né? Sempre você coloca um mimo, né, quando você vai entregar. E é o que eu falei, desde como você falou aqui, da embalagem, das cores, dos símbolos. Eu acho que isso é um grande diferencial seu, e eu acho que isso vem muito do fato de você ser uma... Não tirando, né, o seu marido, que é seu sócio, mas assim, é uma visão da mulher. Nós, mulheres, temos essa sensibilidade. Eu queria que você falasse como que é uma mulher liderando esse negócio. Você acha que você teve mais desafios por ser mulher, ou você vê mais os pontos positivos, como eu falei, desse olhar nosso, desse diferencial? Então, o que eu vejo assim, liderar hoje sendo mulher, entender que a gente precisa... Como é que eu vou te falar? Eu até fico emocionada, né? Ter a sensibilidade, saber que o agro tem uma força que vem da sensibilidade, que vem do cuidado, que vem dessa visão, sabe? Desses detalhes que eu acabei de te falar, que a gente pode conduzir uma produção com muita responsabilidade. A gente tem que conduzir essa produção com muita responsabilidade, com muita técnica, com presença, sabe? De estar ali, aquele ovo, sabe? De que está ali. E mostrar que esse cuidado vale muito a pena, sabe? Eu não vejo como desafio, assim, não vejo como dificuldade, sabe? O fato de ser mulher. Não vejo como uma dificuldade. Eu vejo assim que, por exemplo, enfrentar os problemas, ele te dá possibilidade de crescimento, ele abre portas, né? E é o que eu penso, o meu olhar. E cada vez mais o que eu vejo é ter orgulho desse lugar que a gente está, que a gente ocupa. Que eu vejo que no agro cada vez mais tem o nosso rosto, tem mais a nossa força de guerreira. Sim. E mais a nossa personalidade. Sim. Mesmo, a nossa essência. Então, assim, eu não vejo isso como desafio. Pelo contrário, vejo como conquista, sabe? Busca. Nunca tive medo de... porque eu sou mulher. Não, pelo contrário, minha força é imensa. E eu já fui jurada por 2 anos de um prêmio, que é o Prêmio Mulheres do Agro, da Bayer e da ABAG. E aí, quando eu fui jurada, eu precisava ler as histórias, né? Era na categoria de pequena, média e grande propriedade. E aí eram histórias de mulheres do Brasil todo, de leste, oeste, norte, sul, então assim, de todos os estados. E desde a produtora de camarões lá no Nordeste, a produtora de flores comestíveis, a ovos caipira, a produtora de soja e algodão e milho aqui do Mato Grosso. Então, assim, é uma diversidade muito grande que as mulheres estão à frente, mas eu vejo que às vezes tem muita mulher que ela ainda não entendeu esse lugar dela que você trouxe aí, né? Esse potencial dela. E às vezes ela tá ali, ela tem uma propriedade que ela poderia explorar mais, né? Como você fez, né? Enxergou uma possibilidade, mas não é só produzir um ovo caipira igual qualquer pessoa. O que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso trazer algo para diferenciar? Igual você falou, num cuidado, numa seleção. Vou trazer os ovinhos coloridos que é diferente, você não acha em todo lugar, né? Nos detalhes que eu vou colocar. E qualquer coisa que essa mulher, às vezes, decidir fazer na propriedade dela. Que mensagem você deixaria, assim, para outras mulheres que querem empreender no agro e que ainda, às vezes, não tiveram essa coragem ou talvez estão ali na zona de conforto, não enxergaram todas as possibilidades, né, que tem? Eu vejo assim, tenho formas de olhar isso. Tem as oportunidades que surgem, que eu, como mulher, eu gosto de abrir isso para uma outra mulher. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu falei para você da Dani e falo da Marcela Nardez, que foi uma pessoa que me abriu muito portas para mim, que eu tenho uma gratidão imensa para com ela, sabe? Assim, pensando em mulher, sabe? Então, a mulher, ela pode tudo.
O meu ponto de vista, sabe? Não existe o trabalho não existe trabalho de mulher nem trabalho de homem. Existe o trabalho de quem tem coragem, tem coragem de trabalhar. Existe. Então, eu, como mulher, eu gosto sempre de ajudar o meu próximo, a minha próxima pessoa, né? Mas, assim, nasce de mim a garra, a vontade de correr atrás. Por exemplo, eu ficava pensando como que eu posso apresentar esses ovos, porque ovos dentro das pessoas, da cabeça das pessoas, são tudo igual, né? Mas não é. Mas como que eu poderia mostrar isso, né? Então, foi na época dos mimos. Então, o que eu falo é que a gente tem que ter coragem. Trabalha para quem tem coragem. E oportunidade também. Eu gosto muito, tem um livro que chama A Boa Sorte, e que ele fala isso, que a boa sorte é aquela que é criada por nós. E a boa sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, tem até aquele ditado que fala assim, o cavalo arriado só passa uma vez na porta. Eu não concordo com essa frase. Eu acho que ele passa todos os dias. Mas não adianta ele passar todos os dias e você não saber andar a cavalo. Então, por quê? Você tem que se preparar, né? Então, assim, a oportunidade, muitas vezes, ela vai surgir, mas você tem que estar preparada. Ou, como você falou, ter a coragem. Se eu não tenho coragem de montar no cavalo também, se eu não estou atenta, com os olhos atentos, né? Então... ou às vezes nós vamos ter que criar essa oportunidade, né? Às vezes ela passa, ela surge, às vezes nós temos que criar. Eu acho que na maioria das vezes a gente tem que criar. Eu também. Assim, eu levo isso também porque assim, quantas vezes eu busquei criar essa oportunidade, sabe? Então, assim, é a vontade mesmo, né? É por isso que eu falo, né? É a boa sorte que é aquela que é criada por nós, não... Isso. Achar, né, um trevo de 4 folhas, que é algo raro, né? Algumas pessoas, às vezes, você fala, nossa, mas fulano deu sorte. Mas na maioria das vezes, quando você vai ver a história de empreendedores que deram certo, no agro a gente vê muito isso, né? É quem começou, quem ralou, quem deu a cara a tapa e foi atrás e fez acontecer, né? Isso. Então, é isso que eu vejo, né, no seu trabalho, você sempre buscando isso. E para a gente encerrar, né, porque passa muito rápido, né, nem parece, passa voando, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quais são os próximos passos, os sonhos que vocês têm para a Estância Santa Clara, o que vocês vislumbram aí para o futuro? Os sonhos são muitos, né? Mas é crescer com muita responsabilidade, que isso a gente não... Aquilo que eu falei, a gente leva um alimento à casa de muitas pessoas, é crescer com responsabilidade, aumentar a produção. E o sonho mesmo é de estar aí nos lares de todo mundo, sabe? Estar com uma dúzia em cada casa, esse é o nosso sonho. Aumentar a produção e crescer com muita responsabilidade. É isso. Eu tenho certeza que vocês vão atingir esse objetivo, porque como eu falei, né, eu vi a evolução desde quando nós nos conhecemos lá atrás e, como eu falei, todo esse carinho, esse amor que você coloca do seu propósito, né, nesse trabalho. Então, eu quero te parabenizar mais uma vez. Obrigada. Te agradecer por ter aceitado esse convite e compartilhado a sua história. Obrigada, foi um prazer imenso poder contar e deixar mais um recado, né? Porque a gente pode tudo que a gente sonha. A gente tem que acreditar em nós mesmos, entendeu? E a Estância Santa Clara é isso. É um lugar de muita superação, de muito carinho, de muita acreditação no poder que vai dar certo, né? Que deu certo. É isso. Obrigada. E você que nos acompanhou, quero deixar aqui uma muito obrigada. Não esqueça de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Como eu falei, deixa aqui nos comentários dicas do que é que você gostaria de ver aqui. Você conhece alguma história legal que a gente pode compartilhar aqui no Agro de Primeira? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva para não perder nenhum episódio. Fiquem ligados aí aqui no Agro de Primeira Podcast, o lugar onde o agro tem vez, voz e protagonismo. Até o nosso próximo episódio.